Olá pessoal, gravar um áudio aqui com vocês hoje. Uma das coisas que vem me preocupando é isso desde antes de eu estar envolvido com a psicologia, antes mesmo de eu fazer o curso. E depois de fazer o curso eu tive uma compreensão ainda melhor disso, o que me gera mais preocupações, principalmente quando a gente pensa em psicologia do trabalho, em sofrimento no desenvolvimento de um cargo ou exercício de uma profissão. É a mania que as pessoas têm de atacar moralmente alguns profissionais em função do que as pessoas chamam de simpatia. Então é bem comum que você veja as pessoas falando: eu fui em tal loja, a vendedora foi super simpática, ou eu fui em tal loja, a vendedora é antipática. Isso é extremamente preocupante e demonstra uma imaturidade social muito grande e uma imaturidade emocional da sociedade. As pessoas vão a um profissional sem saber o que elas procuram e qual é o trabalho e a obrigação daquele profissional. Isso é bastante preocupante. Por quê? Porque você acaba denigrindo moralmente a imagem de uma pessoa que muitas vezes está fazendo o trabalho dela com perfeita competência, e você aclama às vezes pessoas que não fazem o trabalho delas tão bem, mas porque você supostamente as considera simpáticas. Então isso é bastante preocupante e demanda muita atenção da nossa parte. Quando você busca, por exemplo, vou pegar aqui porque é extremamente comum isso acontecer com vendedores, principalmente que trabalham diretamente com o público, vendedores ou representantes de alguma empresa, e aí as pessoas dizem: tal vendedor foi simpático. Quando você fala de um amigo seu, de um conhecido, de um colega, de um parente: meu cunhado é uma pessoa super alegre, super simpática, minha sogra é de tal jeito. É uma coisa, você está falando de uma relação de amizade ou de uma relação de parentesco, aí é diferente. Mas quando você está falando de uma pessoa, de um profissional, ou seja, se você começa com a frase com vendedor, vendedora, a pessoa que trabalha em tal lugar, você está falando de um profissional. Você não está mais falando das suas relações de amizade. E um profissional não tem nenhuma obrigação de ser o que você entende como simpático. As pessoas comumente entendem como simpático a pessoa vir sorridente, cumprimentando. Ok, só que isso não é da personalidade de todas as pessoas. Até mesmo porque muitas vezes a maioria dessas próprias pessoas que ficam falando que tal é simpática e antipática, elas mesmas não chegam nas lojas, nos lugares, sorrindo e cumprimentando as outras. O vendedor tem sim dias ruins, tem problemas familiares, tem colega atrapalhando muitas vezes o trabalho dele, tem chefe cobrando meta, ele tem o direito de ter um dia ruim, ele tem o direito de não estar sorrindo e de não estar feliz o tempo todo. Ninguém é obrigado a estar feliz, sorrindo, cumprimentando, saltitante o dia todo. E ninguém pode ser atacado moralmente no exercício da sua profissão porque não está feliz, sorridente, saltitante. Essa não é a função de um vendedor, de um representante, de um atendente. A função dele é te atender bem, fazer o trabalho dele, ser profissional. A função de um vendedor é vender um produto. Então é te apresentar o produto, é te explicar como que é usado aquele produto, do que é feito, qual é a durabilidade, qual é a garantia, como que pode ser feito o pagamento. Isso é a obrigação de um vendedor. Ficar sorrindo, te cumprimentando, te elogiando, dizendo que você parece ter 10 anos a menos do que tem, isso não é trabalho de vendedor. Isso você considera, releva, critica ou elogia em relação às tuas amizades, em relação às tuas relações pessoais, às tuas relações familiares. Agora, quando você busca um profissional, você tem que analisar e simplesmente falar dele a respeito do lado profissional. Como que ele te atendeu? Ele te mostrou o produto que ele tinha que mostrar, ele te falou da forma que tinha que falar, ele tinha conhecimento para explicar a respeito do que ele estava vendendo. É isso que você analisa. Você não fica saindo por aí denigrindo a imagem de profissionais, dizendo que eles são antipáticos, que eles não fazem o trabalho deles bem, simplesmente porque eles não chegaram sorridentes, te dizendo bom dia, perguntando da tua família, perguntando da tua vida. Você tem que saber que
aspectos pessoais você pode julgar das tuas amizades, dos teus colegas, dos teus familiares, não de um profissional que você está indo em busca. De um profissional você analisa aspectos profissionais. E a gente vê muito comum as pessoas fazendo isso. As pessoas indo em uma loja, por exemplo, elogiando um vendedor que muitas vezes não tem nenhuma capacidade profissional, um vendedor que não conhece o produto que ele está vendendo, que não sabe explicar direito, mas porque o vendedor chega sorridente, dizendo bom dia, conversando com a pessoa, perguntando da família, servindo cafezinho, a pessoa sai elogiando esse vendedor para a cidade inteira. Mas aí um outro vendedor que muitas vezes simplesmente por questão de personalidade, da forma mesmo dele agir, interagir com o mundo, ele é extremamente na dele, é mais retraído, não é de ficar se expondo, de ficar perguntando coisas, mas ele te apresenta o produto, ele sabe falar sobre o produto, sabe falar do que o produto é feito, qual é a durabilidade, qual é o tempo de garantia, como é feito o pagamento, ele te explica tudo nos mínimos detalhes, com perfeição e plenamente compreensível. Só que aí a pessoa sai muitas vezes falando mal desse vendedor simplesmente porque ele não chegou sorrindo, cumprimentando e perguntando da família inteira tua. Não, a função dele é vender o produto e conhecer o que ele está vendendo. Assim como atendentes, assim como de qualquer outro ramo, tanto privado quanto público. A função de um profissional é exercer a profissão dele. Não é ficar massageando o teu ego, não é ficar te elogiando, não é ficar perguntando coisas da sua vida pessoal, até mesmo porque muitas vezes você gosta que as pessoas fiquem se interessando pela tua vida pessoal. Existem muitas outras pessoas que não vão gostar. E elas têm esse direito, porque elas estão indo em busca de um produto, elas não estão indo em busca de alguém que invada a vida delas e que queira saber sobre a família delas. Então precisamos ter muita cautela com isso, saber diferenciar o que é obrigação de um profissional e o que é questão pessoal dele. Se você simpatiza mais com pessoas que são alegres, que são mais conversantes, que são mais dadas às relações interpessoais, ok. Se você simpatiza com isso, busque, se você quer escolher um vendedor por isso, busque, escolha, é com você. Mas não denigra a imagem de outros e não elogie esse sujeito no exercício da profissão por estar massageando o teu ego, porque isso não é da profissão dele. Elogie ele por ter feito um bom trabalho, por ter te apresentado um produto ou por ter realizado um serviço que você solicitou com competência. Essa é a obrigação profissional. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes, mesmo sem intenção, nós promovemos grande sofrimento em alguns profissionais justamente por esse julgamento inadequado de que como se simpatia, alegria fosse quesito para vendedor. Por sinal, infelizmente, as próprias lojas e empresas fazem isso. Justamente por saber que as pessoas são tão levadas muito mais por esse lado emocional do que racional. Se você busca um profissional para fazer um serviço, para te vender um produto ou para realizar qualquer tipo de trabalho, você busca esse profissional esperando receber dele carinho, esperando receber dele sorrisos, esperando receber dele o que você entende por simpatia, eu vou te indicar um outro profissional que você precisa buscar, que é um bom terapeuta para analisar o que há de errado com o teu ego, para você precisar buscar uma pessoa que está ali para fazer um trabalho e não para massagear o teu ego, e você buscar ela com essa intenção. Então tomem muito cuidado, analisem com cautela, e quando forem falar de uma pessoa, se vocês começaram pela frase o vendedor tal, a vendedora tal, o atendente tal, a pessoa que trabalha em tal lugar, falem dos aspectos profissionais. O que essa pessoa fez em relação ao trabalho dela, não em relação às tuas fantasias e o que você esperava receber dela, porque a obrigação dela não é satisfazer as tuas fantasias, é realizar o trabalho profissional dela. É isso. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e áudios e até um próximo.